pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu Eclética. Hoje eu vou falar sobre o Cavaleiro de Paus e nesse vídeo eu vou fazer duas partes, porque senão vai ficar muito cansativo e até difícil de editar. Porque eu quero falar dessas duas cartas que fazem a referência com o filme ou a minissérie, se você assim preferir, o Alexandre o Grande. Se você tiver a oportunidade de assistir na Netflix, dia 2 de fevereiro de 2024, porque às vezes a pessoa vai assistir esse vídeo e não tá próximo, né, dessa data, a Netflix lançou essa minissérie de 6 capítulos, onde eu acabei maratonando, assisti todos, porque eu queria realmente entender mais da história dele. E para mim, assim, foi um banho de entendimento dessas duas cartas. Por isso que eu quero trazer essa referência forte nesse vídeo agora como Cavaleiro de Paus, e depois no segundo vídeo um outro personagem, né, um outro arquétipo do tarô que vai fazer também a referência dentro desse filme. Se você tiver essa oportunidade, assiste, porque você vai conseguir interiorizar realmente essa carta aí dentro da sua memória e vai ser muito bom para os estudos. Quando a gente pega o filme, o Alexandre ele não era príncipe, aliás, ele não era rei, ele era príncipe. E ele não morava lá no reino, né? A história começa assim, ele teve uma desavença com o pai e saiu de casa e não morava lá. Só que o pai pediu a convocação dele para um evento que ia ter dentro lá do castelo e ele volta, assim é a minissérie, tá? E ele volta para participar dessa cerimônia aí dentro do castelo. Nessa cerimônia o pai é assassinado e Alexandre é o herdeiro do trono, então ele vira rei por causa do assassinato naquele momento do pai dele, mas ele não era rei. Então ele era ainda o quê? Imaturo. Eu achei super legal fazer a referência do Cavaleiro de Paus, porque o Alexandre ele tem grandes características do Cavaleiro de Paus, além de realmente ter o seu cavalo e gostar muito dele e fazer as viagens todas a cavalo, naquela época realmente fazia, mas ele tinha isso assim muito presente e a gente vê isso nítido no filme, esse carinho também que ele tinha pelos cavalos. Quando a gente fala do Cavaleiro de Paus e faz a referência com ele, bom, primeiro que é uma pessoa que ainda é jovem, não é rei, tá? Ele foi rei pelo acontecido com o pai dele, mas ele não estava preparado ainda para isso. E o Alexandre, no filme, ele tem características muito agressivas, muito arrojadas. Ele é totalmente impulsivo para resolver todos os problemas do reino e tem que ser agora. Quando ele faz lá a administração da guerra, porque quando ele assume esse trono, ele tem na cabeça dele que ele quer desbravar o mundo, e é o que o Cavaleiro de Paus faz. Ele vai para cima, ele não tá nem aí com as coisas que podem pensar dele. Ele vai, ele só sente que ele precisa ir. Ele inclusive, várias cenas ele fala que ele tem uma coisa por dentro dele que queima. Ele fala assim na minissérie, porque é isso que acontece. Ele sabe que ele precisa chegar em algum lugar, mas o problema dele no começo dessa minissérie é que ele não tem muita estratégia. Ele só decide que ele quer ir e ele reúne as coisas aí que tá perto dele, sabe? Pega um, pega outro e vai. Ele não tem estratégia, ele tem muita ação. Só que é uma ação muitas vezes desmedida. E ele conta com a ajuda dos deuses, que o naipe de Paus fala também
de espiritualidade. Então existe sim uma proteção espiritual dentro do naipe de paus. E o Alexandre conta com isso. Ele é corajoso, ele enfrenta as piores coisas que vão acontecendo na frente dele sem titubear. Ele vai. Então, para ele, o importante, lógico, ele quer chegar assim em algum lugar, não tem estratégia ainda. Porém, ele se satisfaz ao longo do percurso. É no trajeto que ele se satisfaz. Então, isso é muito pertinente ao cavaleiro de paus, porque ele não quer muito saber se vai ser bom, se vai ser ruim. Ele quer fazer, ele quer ir. Ele tem essa vontade de experimentar. Então, quanto mais inovador e diferente, melhor. Sem muito planejamento, não. Tanto que em muitas cenas do filme, os cavaleiros que ajudam ele na batalha, lá na guerra, né? Inclusive tem aquele lá que é o líder do exército, né? Que responde, cuida do exército, mas responde para ele. E ele fala, olha, vamos colocar isso aqui, né? Vamos colocar isso aqui na planta, ó, ele vai atacar por aqui, ele vai atacar por lá, vamos atacar amanhã cedo. Ele fala assim, eu não quero nem saber, nós vamos sair agora. Então, assim, o naipe de paus é o agora, só que o cavaleiro é o agora do agora. Ele é assim, desesperado para fazer as coisas e muitas vezes pode se ferrar, né? Então, isso, graças a Deus, com o Alexandre dentro das cenas e também pela história dele, não aconteceu. Ele tinha uma proteção espiritual, que eu não vou dar também tanto spoiler assim, assiste, porque você vai entender por que ele tinha essa proteção espiritual. E ele foi galgando cada região onde ele passava, ele ia fazendo mais e mais aliados, porque o naipe de fogo, né, o naipe de paus, que é o do elemento fogo, ele não trabalha sozinho, ele depende das pessoas. Então ele vai com jeito, com simpatia, sabe aquela coisa assim que vai envolvendo, né, com aquela sensualidade que tem, né, o fogo. O fogo é fogo, né? E aquele jeito moleque de ser, aventureiro, jovial, e ele vai envolvendo, inclusive, o naipe de paus dentro do cavaleiro pode falar de homossexualidade. E é o que acontece também no filme, lá na minissérie, porque Alexandre, ele era homossexual. Ele tem lá o companheiro dele, que faz parte do exército, e também tem um envolvimento com uma rainha, que depois eu vou contar no outro vídeo, que é a segunda parte, que eu vou dividir, tá bom? E a gente vai entender muito bem isso, só que ele é aquela coisa, ele faz o que dá na cabeça, ele não pensa muito, ele não mede as consequências. E nisso, o cavaleiro de paus pode se acidentar, porque não esquece que todos os cavaleiros, eles falam e derivam da carta do carro. Então, são pessoas ou situações que estão de passagem, são situações que não se prende, tanto que ele consegue ir se envolvendo, né, com as pessoas, ele é o grande buscador, ele vai realmente buscando alianças onde ele vai passando para conquistar o que ele quer. E ele quer, no fundo, fama, ele quer ser aquele grande inspirador de outras pessoas, porque tanto o elemento fogo quanto o cavaleiro, ele quer isso, ele quer reconhecimento. Então, ele vai buscando isso ao longo da minissérie e vai conquistando uma por uma. Tem a proteção, muitas vezes aqui, se a gente falar só da carta, né, do Cavaleiro de Paus, pode ser que a pessoa faça alguma coisa e não tenha essa proteção que o Alexandre teve, né, dos deuses, porque essa impulsividade pode levar a grandes tomadas de decisão
que pode ser também não muito favoráveis àquela pessoa naquele momento. Mas o que mais interessa nesse Cavaleiro de Paus é que se a gente falasse de um lado negativo dele, é a gente perder essa vontade de fazer as coisas. E eu vou dar muito exemplo que é bem legal, porque o Cavaleiro de Paus, ele... Sabe quando a gente é jovem? Que a gente tem um monte de vontade, a gente tem ambição, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ser famoso, a gente quer desbravar o mundo, conhecer outras línguas, conhecer outras comidas, experimentar, fazer uma vez pelo menos alguma coisa, que é o que fala o Cavaleiro de Paus. Ele vai experimentar toda vez, uma vez pelo menos, alguma coisa diferente para ele. E isso é o que move, né? O cavaleiro, ele se movimenta, ele não fica parado. Ninguém prende o fogo. O fogo, inclusive, às vezes de um lado negativo, ele precisa ser até contido, porque ele tem tanta explosão dentro dele que ele às vezes perde o foco, ele perde as estribeiras também, né? Porque ele explode naquela agressividade, mas depois passa, né? É igual aquele fogo que queima tudo e depois fica só aquela brasinha e tudo mais. Então, isso acontece muito com esse naipe. E acontece também lá com o Alexandre nessa minissérie, que são 6 capítulos, que eu acho muito interessante se você puder assistir, que tá aí na Netflix, tá? E vai te ajudar muito pensar no Alexandre no começo da minissérie como sendo o Cavaleiro de Paus. Ele é envolvente, ele conquista muita coisa, com muitas vezes sem saber o que vai acontecer de fato, mas ele vai fazendo, ele sabe onde quer chegar, mas ele não sabe muito bem como fazer. Então aí ele tem esses aliados, que é o que acontece também com o Cavaleiro de Paus. Eu espero que você tenha gostado dessa referência com esse filme, com essa minissérie, e assiste que você vai ver como tem tudo a ver com esse Cavaleiro de Paus, que é o fogo que corre aí pelas veias, literalmente, e que pode ou conquistar tudo ou também destruir com tudo. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!